Atlético Mineiro vence o Vasco, que vai para a pausa na zona do rebaixamento. Com 1 a menos, Palmeiras vence com gol de Paulinho, em jogo com confusão de arbitragem no final. Bragantino vence o Internacional e se mantém no G5 do Brasileirão. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando e vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falando do jogo do Atlético Mineiro. O Galo venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo marcou o gol do Galo ainda no primeiro tempo. O resultado deixa o Vasco na zona do rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo. E fora isso, teve protestos da torcida do Vasco. O Vasco chegou à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro e vai passar a pausa para a Copa do Mundo na zona do rebaixamento. O time criou chances em São Januário e obrigou Everson a 2 boas defesas, mas não foi o suficiente para evitar a derrota para o Atlético Mineiro, que teve menos chances, mas foi mais eficiente. A derrota é o mau momento, geraram protestos da torcida do Vasco, que gritou time sem vergonha em alto e bom som, enquanto os jogadores deixavam o gramado após a partida. O Atlético Mineiro teve quase 3 vezes menos finalizações do que o Vasco, 9 contra 24, mas foi mais eficiente e garantiu a vitória na segunda vez, o que no segundo ataque, que chegou com o Vitor Hugo cabeceando muito bem. Isso no canto após cruzamento de escanteio ainda no primeiro tempo. Além da eficiência, o Galo contou com outra boa atuação de Everson, que fez pelo menos 4 boas defesas. Logo no primeiro tempo, o goleiro desviou cabeçada de Spinelli com as pontas dos dedos. No segundo tempo, aos 16, ele encaixou cobrança de falta traiçoeira de Puma Rodrigues por baixo da barreira. Aos 34, Everson espalmou chute de Adson no canto esquerdo e aos 39, Bruno Lopes chutou de primeira na área para boa defesa do goleiro. Então, belas defesas aí do goleiro do Atlético Mineiro. E o Vasco, com 20 pontos, vai para a pausa da Copa do Mundo na zona do rebaixamento do Brasileirão. Isso em 17º lugar. Agora o time só volta a jogar no dia 22 de julho contra o Vitória fora de casa. Com a vitória, o Atlético chegou aos 24 pontos na 9ª posição. O próximo compromisso, depois do Mundial, será contra o Bahia em Belo Horizonte. Então, uma vitória importantíssima aí da equipe do Atlético Mineiro. E vamos mudar de assunto, falar do Palmeiras. Que jogo estranho esse da equipe do Palmeiras. O Palmeiras vence a Chapecoense por 1 a 0 na tarde deste domingo no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Paulinho. Os paulistas tiveram um jogador a menos
durante toda a segunda etapa, após a expulsão de Alan. A partida teve uma grande confusão de arbitragem nos acréscimos do segundo tempo. A Chapecoense empatou com Ítalo, o lance foi checado pelo VAR e o árbitro Felipe Fernandes de Lima chegou a informar aos atletas que estava confirmado. Mas depois foi ao vídeo rever a jogada e anulou o gol. Logo na sequência, em uma checagem do VAR, uma nova checagem, né? Os catarinenses tiveram pênalti a favor, mas Bolazzi acertou travessão na cobrança e desperdiçou a chance de igualar o placar. E com isso tudo teve confusão no fim da partida. Nos minutos finais da partida, Ítalo aproveitou o rebote de Fuentes e empatou. O gol, porém, foi para análise do VAR por possível falta de Neto Pessoa em Murilo. O árbitro Felipe Fernandes de Lima chegou a sinalizar aos atletas que o gol estaria confirmado, mas logo depois pediu para ir ao vídeo e novamente anulou o gol. Quase no lance seguinte, o VAR novamente entrou em ação e o árbitro foi ao vídeo para marcar pênalti de Kelvin e Neto Pessoa. E o Bolazzi, como eu falei, desperdiçou a cobrança. E como fica com essa vitória do Palmeiras? O Palmeiras vai para a pausa do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Com o resultado deste domingo, o time de Abel Ferreira agora soma 41 pontos. O Flamengo é o vice com 34 pontos e um jogo a menos. A Chapecoense continua na lanterna com apenas 9 pontos. Então, um jogo aí com muita confusão entre Palmeiras e Chapecoense. E vamos mudar de assunto, falar do último assunto do vídeo, do jogo do Bragantino e Internacional. Bragantino embalado, superior em grande parte do tempo. O Red Bull Bragantino venceu o Internacional por 3-1 neste domingo no estádio Cícero de Souza Marques, pela 18ª rodada do Brasileirão. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe no campeonato, enquanto o Inter sofreu a segunda derrota seguida. Aos 17 minutos, o Bragantino marcou com Fernando, que aproveitou o goleiro Antony fora do gol para mandar para as redes. O segundo gol veio aos 51 minutos do primeiro tempo. Juninho Capixaba cobrou uma falta com um chute forte e mandou a bola nas redes. O terceiro gol do Bragantino veio no começo da segunda etapa. O Thiago Volpi cobrou bem um pênalti e ampliou. O Internacional descontou aos 33 com Aguirre, que acertou um lindo chute na entrada da área e acertou o ângulo. E a próxima rodada dessas duas equipes, o Brasileirão agora dá uma pausa para a Copa do Mundo. A tabela detalhada da 19ª rodada ainda não foi divulgada, mas os jogos estão previstos para o dia 22 de julho. O Bragantino visita o Fluminense no Maracanã, enquanto o Internacional recebe o Cruzeiro no Beira-Rio. E a classificação desses dois clubes: com a vitória, o Bragantino se manteve na 5ª colocação com 29 pontos,
dentro da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. O Internacional fica na 14ª colocação com 21 pontos. Então, um belo jogo da equipe do Bragantino, uma bela vitória em cima do Internacional de Porto Alegre. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Que não foi inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.